Fala pessoal, professor Lucas trazendo mais um conteúdo para você. Dando continuidade ao nosso estudo da redação, agora pessoal eu vou trazer um conteúdo sobre o que eu preciso ter no meu desenvolvimento. Todo mundo sabe que o desenvolvimento é a defesa de uma tese e agora nesse próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu preciso ter na minha redação, no meu desenvolvimento para ser nota 1000. Tá bom pessoal? Já já. Olá pessoal, agora trazendo aqui para vocês algumas orientações sobre o desenvolvimento. Quando você estava lá na sua introdução e você fez uma defesa de uma tese, você expressou uma opinião sobre determinado assunto, você precisa, através de alguns elementos, comprovar que aquela sua tese está correta, que o seu pensamento, que a sua opinião está correta. E aonde que você vai fazer isso? No desenvolvimento. Então aqui eu vou trazer algumas orientações para o desenvolvimento 1, segundo parágrafo, e também para o desenvolvimento 2, segundo parágrafo. Segundo parágrafo. Mas a mesma orientação que você vai ter no primeiro, você também pode utilizar no segundo. A única coisa que vai alterar são os conectivos que você começa a redação. Quais são os conectivos geralmente você vai começar o seu desenvolvimento? Em primeiro lugar, primeiramente, inicialmente, a princípio, de início, em uma primeira análise. Esse vai estar tudo presente no seu primeiro desenvolvimento. Só que no seu segundo desenvolvimento, você vai ter que utilizar de outros conectivos, que são o além disso, em segundo lugar, ademais, outro sim, somando a isso, acrescido disso, paralelamente, de forma complementar, não obstante, de igual modo. Então, pessoal, a única diferença que a orientação que eu vou te dar do primeiro parágrafo para o segundo parágrafo são os conectivos que você começa o desenvolvimento. Então, vamos retornar lá ao primeiro desenvolvimento. Bom, no desenvolvimento, pessoal, geralmente você vai trazer elementos para poder comprovar a sua tese, a sua opinião. E como que você vai fazer isso? Através de argumentos, que é através de uma causa, uma consequência, um aspecto do problema, uma explicação daquele argumento, ou você pode utilizar de uma estratégia argumentativa, que é talvez através de uma exemplificação, de um dado estatístico, ou uma citação, uma comparação histórica, uma referência legal ou social, e tudo isso articulado através dos conectivos. Então, como eu começaria esse meu primeiro período? Nesse primeiro período, você vai fazer uma retomada da sua redação. E como que eu faço essa retomada? Me utilizando através de um conectivo para introduzir essa minha redação. E vocês podem escolher um desses conectivos aqui. E depois você vai fazer basicamente a apresentação da sua ideia inicial, para defender a sua tese. Aí no seu segundo período, você vai trazer a estratégia argumentativa. E a estratégia argumentativa, pessoal, você vai montar de acordo com o que você tiver. Então, você pode usar uma citação de uma autoridade, uma referência histórica, um fundamento legal, um dado estatístico, uma exemplificação, uma comparação, uma relação de causa e consequência, um conceito sociológico, filosófico ou científico. Então, pessoal, aqui você vai fazer a problematização, vai apresentar a sua ideia inicial. E no seu segundo período, você vai basicamente se utilizar de alguma estratégia argumentativa, uma dessas que a gente já conversou, para poder basear o seu texto de desenvolvimento. E assim, ligando tanto o primeiro período com o segundo período, com alguns outros conectivos. E vocês podem utilizar esse daqui, nesse contexto, diante disso, sobre essa perspectiva, nesse cenário. Então, você vai fazer a ligação do seu primeiro período, onde você vai fazer a problematização, você vai trazer a sua ideia de defesa da tese. Aqui no seu segundo período, você vai se utilizar de uma dessas estratégias argumentativas. Então, você tem uma citação de uma autoridade, uma referência histórica, um fundamento legal, um dado estatístico, uma exemplificação, uma comparação, uma relação de causa e consequência, um conceito sociológico, filosófico ou científico. Então, você vai se utilizar de um desses elementos para poder fazer a defesa da sua tese. E ele vai estar aqui presente no seu segundo período. Além disso, pessoal, você vai, no seu terceiro período, conectando o segundo período com o terceiro período, você vai fazer o fechamento dessa ideia. Você vai fazer o fechamento dessa ideia, propondo uma solução ou uma consequência. E lógico, entre o segundo período e o terceiro período, você precisa de utilizar de um elemento conectivo. E tudo isso vai depender da relação lógica que você tem do segundo período com o terceiro período. Então eu trouxe algum exemplo aqui. Em primeiro lugar, então olha aqui, eu usei um conectivo para retomar minha redação. O machismo estrutural constitui um dos principais fatores responsáveis pela violência contra a mulher no Brasil.
Outro período. Nesse sentido, segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, a denominação masculina, a dominação masculina se mantém por meio de estruturas simbólicas que naturalizam a desigualdade de gênero, o que explica a legitimação de comportamentos abusivos na sociedade. Como consequência, muitas vítimas são silenciadas diante das agressões por medo, dependência emocional ou pressão social, contribuindo para a perpetuação do problema. Então, pessoal, é aquilo que eu estou te falando. Tanto para o desenvolvimento do primeiro desenvolvimento quanto do segundo desenvolvimento, trazer em 3 períodos, reparar que o do primeiro desenvolvimento a gente precisa ter alguns elementos conectivos que demonstrem para o seu leitor que você está começando o seu desenvolvimento, o que é diferente para o desenvolvimento do segundo desenvolvimento, que você vai mudar para outros elementos conectivos. E basicamente é isso, você vai trazer tudo em 3 períodos. Então vamos dar uma lidinha lá, é a mesma coisa do segundo desenvolvimento para o primeiro desenvolvimento. A única coisa que muda são os elementos conectivos. Então vamos lá dar uma lidinha nesse pedaço aqui. Além disso, a ineficiência das políticas públicas agrava ainda mais essa problemática. Embora exista a Lei Maria da Penha, então olha aqui, eu estou usando uma estratégia, uma lei, para poder dar base à minha opinião. Então fiz no primeiro período, segundo período eu trouxe a minha estratégia argumentativa, que eu problematizei, dizendo que a ineficiência das políticas públicas agravam esse problema. Então eu trouxe uma lei aqui, ó, a Lei Maria da Penha, e dessa maneira, a ausência de estrutura adequada e de capacitação dos agentes públicos exige a proteção efetiva das mulheres. Então, pessoal, esses são meus desenvolvimentos, todos estruturados em 3 períodos que fazem parte dos parágrafos, tanto do segundo parágrafo quanto do terceiro parágrafo. É isso aí, pessoal. Continuando em breve a conclusão.